saúde, agora tem café. Bem-vindos a mais um Enquanto o Café Esfria. E o tema de hoje é... Não me importo mais. Vocês já viram essa cultura ou vocês verbalizam isso de alguma forma? Olha, eu vejo muitas pessoas falando isso. Ah, não tô nem aí, não ligo mais, não me importo. Mas será que é verdade? Ou será que tem alguma coisa mascarada, né? Como tu estava perguntando mais cedo, Eu tava perguntando, falando assim, olha, eu acredito que as pessoas falem isso com uma facilidade, mas às vezes é para mascarar algum sentimento ali. Como se fosse uma tentativa de defesa, né, amiga? Exato. E pode ser, tá, gente? E pode ser que não também. Pode ser que não também, né? Então, se a gente for fazer uma análise assim bem bruta, né? Bem superficial, até porque a gente, como a gente diz na psicanálise, análise selvagem, né? Que a gente não tá entrando. Mas, enfim, pode ser de uma ordem inconsciente, de tipo assim, a pessoa quer se defender, talvez ela quer não se importar mais com aquilo ali, ou ela não quer se importar com aquele tipo de situação em pessoa. E aí ela verbaliza aquilo o tempo inteiro. Só que o fato dela estar verbalizando aquilo o tempo inteiro só mostra o quanto que ela se importa, porque o tema tá o tempo todo em voga, né? Não é algo que ela esquece realmente, que ela não se importa. Não é algo que está na ordem do indiferente, porque né? Porque se ainda vem na mente é porque ainda está ali, né? E às vezes não vem só na mente, mas vem na boca mesmo. A pessoa fica ali verbalizando, porque eu não quero mais saber. E por que tá falando o tempo inteiro sobre isso, né? Verdade. Então, observe esse ponto. E o outro ponto que a gente também observa, né, amiga, é que pode ser que realmente a pessoa não se importe mais. Que aí entra num campo de já passou por uma análise, realmente ela tá no campo da indiferença, ela nem fica ali falando sobre aquilo. Mas se por acaso alguém vem e fala sobre o tema, ela diz, não, isso aí pra mim tá resolvido, nem me importo mais. Não me importo. E aí, realmente, vocês percebem até o teu, isso... É diferente. Né? Ela realmente nem se importa mais, ela nem quer falar sobre aquilo. Aí, às vezes, o outro é que fica, não, mas eu quero saber. Aí ela cutucando. Né? Até, tá bom, vai, o que é que tu quer saber? Aí responde ali, mas, encerrou o assunto, né? Então, são coisas diferentes, né, amiga? Sim. Mas que a gente pode observar que está nas entrelinhas do esse eu não me importo mais. Olha, eu acredito que a gente está vivendo uma fase assim que as pessoas falam muito que a gente não tem que nada. Tá bom, café? Quente pra caramba. Que a gente não tem que, né? A gente não tem obrigação de nada. A gente tem que fazer o que a gente se sente bem, o que a gente está a fim de fazer. Mas eu acho, amiga, que isso tá vindo acompanhado de algo meio vazio. Sabe? Eu acho que as pessoas estão usando isso muito fácil e que de fato elas não querem, elas realmente não é aquilo que elas estão sentindo, que elas estão vivendo. Né? Então, e eu digo isso para várias coisas, né? Sim. Tipo assim, eu não me importo com o que a pessoa fala de mim, eu não me importo de como as pessoas me veem, a imagem que elas criam de mim, eu não me importo se eu tô bem financeiramente ou não. Várias coisas, as pessoas vêm usando isso como uma desculpa, né? Às vezes até uma âncora para continuar ali no mesmo lugar e sem mudar, e sem ter que fazer o esforço para fazer ser diferente. Perfeito. Tô falando isso e fazendo conexão, acredito, concordo contigo, que talvez seja uma âncora, inclusive de manifestar por um tempo mais prolongado a eterna adolescência. Né? Que é quando a gente realmente não tem responsabilidade sobre o que nos cabe. E aí a gente costura com a sociedade que está o tempo todo reforçando um lugar de que você pode o que quiser e de que você não tem que nada. Então eu posso reforçar um lugar de que eu posso ficar aqui e... sei lá, me comprometi com X coisa com a Alice, mas mudei de ideia, tchau. Tudo bem. Não devo satisfação. Não devo satisfação. Quando, na verdade, o lugar do adulto não, pera, eu posso até querer mudar a rota, mas eu me comprometi, compromisso é compromisso. Então, no mínimo, eu tenho a responsabilidade de assumir aquilo ali. É a sensatez também, né, amiga? É a sensatez também. Né? E inclusive isso pra gente é uma coisa bem clara, né, amiga? Desde o começo a gente deixa muito, muito transparente, tipo, na hora que ficar desconfortável, se ficar desconfortável, vamos quebrar o jogo, né? Mas voltando pro tema, eu também sinto, amiga, que ao passo que é essa prolongação desse viver adolescente, é uma necessidade de eu quero ser autônomo, eu quero ser dona da minha vida, só que fica muito só na falácia, né, assim...
Eu acho que além de ficar só na falácia, você, por exemplo, a gente vê hoje na internet uns conteúdos bem vazios. A galera acaba vivendo assim, meio que de qualquer jeito, digamos assim, esse vazio, né? Justamente porque agora eu posso fazer o que eu quero, posso ser do jeito que eu quiser, enfim, aí entra a questão de valores, de um monte de coisa que eu acho que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo, né? Então, eu acho isso assim eu acho legal a gente ter criado essa consciência do tipo assim, eu não preciso me importar tanto com tantas coisas, de ter esta cobrança, mas ao mesmo tempo eu acho isso meio perigoso. Sabe que eu acho que a gente costura buscando um caminho do meio, né? Um caminho da harmonização disso, entender que sim, eu posso não me importar tanto com a opinião do outro. Inclusive teve outro vídeo, eu lembrei disso agora, que a gente fez, amiga, que em algum momento tu comentou assim, mas é porque às vezes a gente se pega pensando no que o outro vai achar. Né? Então tem esse lugar de que às vezes eu me importo tanto que eu paraliso ou então eu me sinto obrigada a continuar fazendo X coisa porque eu acho que tá todo mundo vendo e às vezes cada pessoa tá vivendo sua vida, ela nem tá vendo. Não tá nem aí pra né? você. Então o eu não me importo mais, eu acho que ele entra com um lugar de liberdade mesmo, de dizer assim, eu não preciso me importar com a opinião de todo mundo ao ponto de parece que a opinião do outro precisa me autorizar a X, Y, Z coisa, inclusive a desistir de coisas, a se sentir... Não, isso é importante, isso eu acho legal. Né? Então, assim, talvez por esse lugar a gente entra num ponto mais de harmonia, de tipo assim, eu posso, eu mesmo, me autorizar a desistir de alguma coisa, a não me importar com um determinado tipo de opinião, a ter tanta certeza sobre... E aí eu vou botar assim, tanta certeza entre aspas que a gente é, né, vulnerável, a gente muda em alguns aspectos, mas em outros a gente se mantém. Então eu tenho tanta certeza que naquela situação eu não fiz X coisa que a pessoa está falando, ou eu não fui por aquele campo, eu sou mais desse outro jeito aqui, que não me importo, deixa que fale, entendeu? Eu tô bem aqui do meu jeitinho, não vou atrás de me justificar quando o outro nem me buscou. Né? Então, talvez tenha um pouco desse lugar, dessa liberdade de eu não preciso depender da opinião do outro. Isso é muito bom. Eu acho que nesse aspecto aí que você falou, isso foi ótimo. E tem sido muito bom a gente lembrar disso pra gente ter essa liberdade de escolher o que a gente quer fazer, de ver o que faz sentido, o que não faz mais sentido e tudo mais. Mas também tem esse outro lado que eu mencionei. Sim. E aí, o que você acha sobre esse outro ponto? Amiga, eu entro nesse lugar do eterna adolescência, o que é falta de maturidade emocional, né? Porque quando a gente tem a maturidade, junto com isso vem a questão da responsabilização, do limite, da consequência do que quer que esteja acontecendo, e inclusive se colocando num lugar de sociedade e cultura. A gente não vive só no mundo. Então, assim, até dentro da psicanálise tem um termo que é o bebê rei, né? Então, assim, eu que sou o bebezinho, o mundo gira em torno de mim. Porque o bebezinho que não tem maturidade sobre nada, ele realmente depende do outro. E ele faz de tudo para chamar a atenção do outro. Então, tudo que acontece é sobre ele. Se minha mãe tá triste ali, foi porque eu alguma coisa. Se meu pai brigou comigo, é porque eu alguma coisa. A maturidade da criança não tem... Só que tem gente que prolonga isso pro resto da vida e acha que é o centro do mundo. Então, assim, eu preciso ir no campo de amadurecimento, de entender que eu, enquanto adulto, sou responsável por algumas coisas, inclusive pelas consequências das escolhas que eu tomo. Então, assim, não me importo tanto, às vezes é de um lugar muito maduro, que passou por um lugar de consciência, e às vezes vem de um lugar de muita imaturidade, né, que, assim, a pessoa tá no campo da defesa, de tipo, as coisas não estão saindo do meu jeito, então é mais fácil eu dizer isso porque tá todo mundo aceitando, né? Então, no geral, você acha que foi bom? É bom isso? As pessoas não se importarem mais com certas coisas, delas acharem que elas podem fazer tudo que elas quiserem? Eu acho que depende, né? E aí é exatamente isso, ter o senso crítico, né? De para que lado que eu tô indo.
Eu tenho até muito cuidado, amiga, quando tu pergunta assim, isso é bom ou isso é ruim. Na minha cabeça já divide assim, dois extremos. Aí eu digo, não, pera, calma. Não, sempre tem, gente, né? os dois lados, óbvio. Qual é o meio do caminho? Porque, tipo assim, se for pra uma pessoa que passou pelo lado do amadurecimento e ela tá conseguindo se libertar, porque ela mesma se autoriza, né, e ela consegue encontrar as pessoas que conectam melhor com ela, e etc, etc, e ela se sente bem e a vida dela vai fluindo, bom. Mas se ela tá achando que ela tá bombando, a vida gira em torno dela e é de uma ordem totalmente de maturidade emocional, inclusive às vezes prejudicando alguém, não é bom. Né? Então depende. Eu penso, assim, quando eu vejo, principalmente na internet, por exemplo, as pessoas comentando coisas, tipo assim, a respeito dos outros. Muitas vezes, eu confesso que eu vejo já um vídeo e eu já imagino que vão ter comentários, né, maldosos, Sim. outros engraçados, e aí eu entro pra ver alguns comentários. Mas tem uns, ó, tem um bichinho, mas tem uns que, tipo, eles são tão maldosos que eu fico assim em choque de como a pessoa teve a moral de escrever aquilo, né? Então eu acho que às vezes as pessoas perdem a mão nesse sentido, Sim. né? De ser desagradável assim, até, tipo né? assim, eu posso fazer o que eu quiser e tô nem aí, e aí perder esse limite nesse sentido de falar as coisas, fazer piadas, de comentar coisas dos outros, entendeu? Eu concordo contigo, amiga. E se a gente for olhar, analisando isso aí, é muito, de novo, um lugar de imaturidade, porque eu não tô me preocupando em nenhuma medida com o outro. Eu não tô nem me preocupando se o meu comentário vai somar de alguma forma na vida do outro, né? Então, assim, eu sou... A pessoa fica muito, como a gente fala, selfish, que só pensa em você mesmo. Muito autocentrada, né? Egoísta. Egoísta. Acho que entra nisso. E entra muito no lugar de, tipo assim, a minha verdade é a que importa, é que impera, ou seja, o rei bebê. Então, tipo assim, se observa, porque de adulto tá faltando um pedacinho aí, né? Assim. E eu acho que eu sou muito do time também, amiga, de tipo assim, se você não vai agregar, silencie. Entendeu? Amiga, faz tempo que a gente não dá tarefinha. Ai, uau! Atividades, né? Não tô brincando, verdade. tarefinha não, atividades pra Alice, você fazer. adoro. Eu adoro. Você tem alguma pra esse? Pra gente trabalhar o nosso senso aí, bom senso? Ou a maturidade, eu não sei. Qual que você tem? Manda uma bem assim, boa pra gente. Ai, Jesus, uma bem boa. Gente, eu vou mandar uma bem realista, uma bem possível. Vamos pensar por esse lado, né? E aplicável mesmo no dia a dia. Então, se eu acho que a minha opinião é super válida e não me importo nem para o que as pessoas pensam, mas eu ainda quero ser uma pessoa adulta, eu quero estar centrada, eu não quero desagradar ninguém, né? Eu quero continuar respeitando o outro enquanto ser humano, assim como eu quero ser respeitada. Sim. Antes de sair, assim, vomitando aos sete ventos, qualquer coisa, se faça perguntas. Eu acho que perguntas, elas são assim, diretivas mesmo, bússolas, que levam a gente para um caminho do meio mais responsável com a vida. Quais né? Então, perguntas? tipo, isso aqui que eu quero comentar é uma verdade absoluta? E aí, meu amor, eu já te digo que a resposta vai ser não, porque provavelmente não é uma verdade absoluta, é a tua verdade, partindo das tuas crenças, da história da tua vida, enfim. Então, não é uma verdade absoluta. Eu posso ir para uma segunda pergunta. Isso aqui que eu quero mencionar, falar, vai agregar a vida dessa pessoa que eu estou falando de alguma forma, né? Essa pessoa está aberta, se for uma pessoa próxima, né? Essa pessoa está aberta para escutar isso que eu estou falando. Se ela não estiver tão aberta, mas ainda assim eu acho que é importante pontuar como que eu posso ir aqui pelas beiradinhas, que eu chegue nessa pessoa de uma forma que ela se sinta aberta para falar sobre aquilo dali. E se coloque no lugar de escuta. Porque às vezes a gente quer falar demais, mas é uma fala que fala mais sobre a gente do que sobre o outro. Então, assim, escuta por que a pessoa está se manifestando daquele jeito, por que ela quer aquilo, que tu está discordando, etc e tal. Talvez tu entenda algum sentido e até a tua visão sobre aquilo ali mude um pouco. Então, assim, eu acho, amiga, que é se colocar num lugar de humildade mesmo, de tipo, eu não tenho uma verdade absoluta sobre nada, então deixa eu ouvir aqui o outro lado. Deixa eu me questionar para ver o quanto que isso vai agregar a vida do outro. Porque se não for para somar, deixa eu ficar calado, deixa o outro viver lá a vida do outro. Se o outro não te pedir opinião, fica quieto, né? A não ser que a gente tenha muita intimidade mesmo. E mesmo assim, né? Mesmo assim. Então, tudo tem um jeito de falar também, né, amigo? Então, eu acho válido a gente perceber até que ponto essa liberdade aí de
não me importo mais, né? O não se importar faz bem até pra gente, Isso. né? Se de fato é algo assim que soma ou não. E aí, como a Rani falou, a atividade de você fazer a mesma coisa quando você vai falar algo para outra pessoa também. Né? E eu acho que uma outra atividade é se questionar qual que lado que tá esse eu não me importo mais, né? É um lugar que realmente você já elaborou suas questões e, tipo assim, aquilo ali não dói, aquilo ali não te atravessa mais, aquilo ali realmente você nem se lembra, tá? Tipo assim, numa ordem né, do tipo, indiferente mesmo. Ou se é numa ordem do você verbaliza, eu não me importo mais, mas aquilo ali dentro ainda te corrói de alguma forma, ainda te dói de alguma forma, né? te incomoda. Então, se for desse lugar, talvez eu precise cuidar mais disso, eu precise olhar para isso, para entender por que que isso ainda me dói, né? Sim, boa. E me diz tu uma tarefinha também. Não tenho. Hoje não. Hoje não. É Hoje porque não. ela tem boas tarefas, tá, gente? Ela fica jogando a batata só pra mim, mas ela tem boas tarefas. Não. Hoje você já deu 2 tarefinhas aí. Tá bom, né, Eu acho que gente? já tá bom, Tarefa né? demais, né? Já. Então, o que é que vocês pensam, né, sobre esse lugar também do se importar demais, ou então não me importo, não tô nem aí. Importar de menos. Tô me importando até de menos. Liberdade demais. Liberdade demais. Então coloque aqui nos comentários, nós vamos gostar de ler e saber o que você pensa, o que você achou desse vídeo. E um beijo até o próximo vídeo. Aproveita para seguir os canais, aproveita para compartilhar com as tuas amigas, teus amigos, teu parceiro, com as pessoas que de repente tu quer mandar esse recado. E a gente vai adorar ter vocês aqui mais vezes, né, amiga? Sempre. Bye!